Olá, sejam todos bem-vindos em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG. Hoje nós vamos nos aprofundar sobre mais uma doença rara, a síndrome da quilomicronemia familiar, conhecida como SQF, que é uma doença rara, mas de grande importância para a comunidade médica e para as famílias afetadas. Nesse episódio especial, nós convidamos você a embarcar em uma jornada de empatia e conhecimento, à medida em que nos conectamos com histórias reais de pessoas corajosas que vivenciam doenças raras e seus desafios diários. Eu queria agradecer imensamente a Maria de Fátima, que é a presidente da Associação de SQF, por compartilhar o seu conhecimento sobre SQF e o valioso trabalho realizado pela associação. Também expressamos nossa profunda gratidão ao nutricionista Lucas Sabino, que vai dividir conosco a sua jornada e as experiências. E, é claro, a nossa competente assistente social, que é a Marlene Vieira, cuja dedicação e suporte são fundamentais para a comunidade de pacientes com SQF. Vocês são muito bem-vindos para acompanhar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Antes de a gente começar, eu tenho que agradecer aqui aos nossos apoiadores sociais, que são fundamentais. Isso aqui só está acontecendo porque eles estão com a gente nesse projeto que faz a diferença, ou pelo menos tenta fazer a diferença, vamos falar com alguma humildade, na vida de tantas pessoas. Então, agradecemos aqui a Alnylam, a Sanofi e a PTC Therapeutics e Fedran. Vamos dar início ao episódio de hoje com um vídeo enviado pela doutora Ana Cláudia, que é médica especialista em doenças raras e que vai nos responder sobre o que é o SQF. Vamos ver? A síndrome de hiperquilomicronemia é uma doença genética transmitida pelo pai e pela mãe e que se manifesta com o aumento do triglicérides na corrente sanguínea. Triglicérides é um tipo de gordura proveniente geralmente do que se come e existe uma enzima que ela faz o transporte dessa gordura do sangue para a célula. Essa enzima se chama lipase lipoproteica. Quem tem uma mutação nessa enzima tem ela não funcionante. Com isso, o triglicérides fica parado na corrente sanguínea e pode se manifestar principalmente através de uma doença chamada pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, que é um quadro que gera muito dor e que pode colocar a vida do paciente em risco. A gente, como médico, suspeita dessa doença toda vez que o triglicérides permanece acima de 880 miligramas por decilitro. Institui-se tratamento e mesmo assim ele permanece elevado. Então, para confirmar se o paciente tem essa doença, é necessário, então, se fazer um mapeamento genético que vai permitir identificar se existe uma mutação na produção, que impede a produção dessa enzima chamada lipase lipoproteica. Nós agradecemos imensamente à doutora por esse relato, por esses esclarecimentos a respeito dessa condição. De fato, é importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter essas informações para poder debater de forma precisa, para a gente trazer as informações com a maior exatidão possível para cada um de vocês. Bem, nossa primeira convidada é a Maria de Fátima Xavier. Ela é presidente da Associação de SQF, é uma líder resiliente e dedicada, diagnosticada, olha só, há 4 anos com a síndrome. A sua experiência como paciente impulsionou sua determinação em criar conscientização sobre doenças raras e promover o apoio à comunidade afetada. Seu comprometimento é um exemplo inspirador para todos nós. Nesse episódio, ela vai compartilhar sua trajetória e desafios enfrentados como presidente da associação. Sua perspectiva única como paciente e líder será uma fonte de grande aprendizado. Seja muito bem-vinda, Maria de Fátima. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a todos e vamos lá. É isso, vamos bater esse papo. Para completar, para a gente enriquecer ainda mais o nosso debate, eu vou chamar agora o Lucas Sabino Xavier, que é um nutricionista com formação técnica em nutrição e dietética pela ETEC São Mateus e graduação pela FASM. Atualmente cursa pós-graduação em gestão de saúde na FAVENI. Desde 2020, dedica-se ao trabalho com pacientes com SQF e outras doenças raras,
oferecendo suporte nutricional e bem-estar. Sua experiência e conhecimento são uma presença valiosa, proporcionando insights enriquecedores sobre a nutrição em doenças raras. Seja muito bem-vindo, Lucas. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E vamos conversar aí sobre SQF para deixar esse assunto bem em pauta mesmo, que é bem importante a gente trazer esse assunto para as pessoas conhecerem mais. Nossa próxima convidada é Marlene Vieira, que é uma profissional com vasta experiência na área da saúde. Ela é assistente social com especialização em atendimento psicológico em saúde e possui também formação em gerontologia e mestrado em serviço social. Há 15 anos, trabalha na área de saúde e desde 2016 dedica-se ao apoio a pessoas com doenças raras, atuando em suas associações e na FEDRAN, que é a Federação Nacional das Associações de Doenças Raras. Sua participação no episódio de hoje traz valiosos conhecimentos sobre esses insights aí que a gente vai debater. Seja muito bem-vinda, Marlene. Boa noite a todos. Nossa contribuição é esclarecer o caminho para o tratamento e mostrar a todos que o caminho é fácil, agora precisa de empenho, muito cuidado consigo mesmo, muita adesão e paciência. É isso aí. E mediando essa conversa, esse debate, estarei eu, Ravi Porto, jornalista, assessor de imprensa e hoje também CMO de marketing. Vou começar com a Maria de Fátima perguntando, Maria, para você passar essa experiência para a gente, de como é que foi esse período em que você foi diagnosticada com essa síndrome. Fala para a gente como é que foi essa sua experiência, como você recebeu isso lá no comecinho. Então, eu nunca desisti, né, de ter um diagnóstico. Aos 8 anos de idade, eu tive febre reumática, fiquei hospitalizada, e daí foi descoberto que eu tinha um sangue muito leitoso, muito gorduroso, equivalente naquela época, falou para minha mãe, que eu tinha uma gordura equivalente a uma lata de leite condensado. Você imagina, uma criança escutar isso. E na minha cabeça eu achava que eu tinha leite condensado no sangue, você imagina. E eu não desisti, mas aí eu cresci, casei, tive filhos. Só que veio a minha irmã, aos 20 anos, minha irmã teve a primeira crise pancreática e foi muito grave. E a minha irmã foi tendo crise atrás de crise, e eu não tive crise nesse tempo todo. Só que a minha irmã, sim, a minha irmã chegou a ter mais de 200 crises pancreáticas. E eu falava assim para ela, a gente tem que ter um diagnóstico. E ela falava assim, a gente não tem jeito. Foi até que eu conheci a doutora Ana Cláudia e veio esse diagnóstico. Eu primeiro fui testada, fiz o perfil genético e veio essa síndrome. E daí a minha irmã também foi testada. E eu fiquei assim, tenho agora uma síndrome. E aí? Agora eu sei o que é que eu tenho. O que é que eu vou fazer? É desesperador, porque eu queria tanto saber o que eu tinha, e a partir do momento que eu fiquei sabendo que se tratava de uma síndrome e que era muito rara, que atinge de 1 a 2 pessoas em 1 milhão, eu fiquei perdida. Eu achava que só existia eu e a minha irmã no mundo. Então, para mim, o meu chão se abriu. Eu perdi totalmente o chão. E, logo em seguida, outras pessoas. A gente foi, tipo assim, abrindo portas. E foi vindo outras pessoas com a síndrome. A gente foi descobrindo que tinha outras pessoas e que a gente podia ajudar. E foi desse jeito. Então, assim, para mim, hoje, é gratificante saber que a gente tem uma síndrome, mas que a gente também tem tratamento. Então, hoje eu não me assusto mais. É isso, tem a síndrome, tem tratamento e não está sozinha, né? Eu acho que as associações, os agrupamentos de pessoas, essa corrente de apoio, ela é muito importante, porque às vezes as pessoas têm o apoio, tem a sua corrente de apoio ali familiar, mas para além disso, de outras pessoas que talvez dividam dessa mesma condição, imagino que seja muito importante. Agora eu vou chamar o Lucas aqui para o nosso papo. Lucas, quem tem essa condição, quem tem essa síndrome, imagino que tenha que ter algumas restrições alimentares. Você, na sua área, como nutricionista, como é que você trabalha com a SQF? Bom, realmente a alimentação para portador de SQF é bem limitada, né? Então, tem que ter uma restrição de gordura, né? Bem importante, e para evitar
com que se aumente esses níveis de triglicéridos. Então, sempre que tem esse trabalho com os pacientes, né, portadores de SQF, tem que ter esse pensamento e a estratégia específica de manejo nutricional que vai visar reduzir o nível de triglicérides, né, é o principal. Aliviar também os sintomas que podem ser sentidos, manifestações clínicas da doença, então muitas vezes dores abdominais, outras dificuldades, pancreatite aguda, reduzir também o risco das consequências a longo prazo, então, por exemplo, diabetes, que é uma consequência que pode ser percebida a longo prazo. Então, é bem importante, sempre que o nutricionista for trabalhar com o paciente com SQF, pensar nisso, né, em reduzir todas essas dificuldades e, mesmo assim, ter todos os nutrientes, né? Como se tem essa dificuldade, porque o consumo de gordura é bem restrito, então, cerca de 10 a 20 gramas aí por dia de gordura, então, depende do paciente, tem que ser calculado, né, de acordo com as necessidades especiais, e não pode faltar também as outras, né, outras vitaminas e minerais. Então, é um trabalho que demanda aí um esforço muito grande do profissional em entender o que o paciente pode ou não consumir, e também de conscientização com o paciente, né? Então, conversar, demonstrar e na prática o que pode ou não comer, o que vai auxiliar ou não, qual alimento é uma pegadinha ou não. Então, de poder orientar e trazer o paciente para dentro do tratamento, que isso é o mais importante. Então, o paciente ele tem que ter autonomia de conseguir fazer as melhores escolhas, né, dos melhores alimentos para poder ele mesmo, no seu dia a dia, se organizar. Então, isso é muito importante para o trabalho nutricional. Maria de Fátima, imagino que você deva ter tido um pouco de dificuldade nessa adaptação da dieta, né? Conta pra gente um pouco dessa experiência. Sim, porque todo mundo fala, né, que os alimentos, né, são saudáveis, que o coco é saudável, que o abacate é saudável. Sim, são alimentos saudáveis, mas não para gente que tem SQF. Então, são alimentos gordurosos, porque o nosso organismo ele já produz gorduras e não consegue distribuir para as células. Então, o que acontece? Essas gorduras eles se mantêm no nosso organismo e o nosso triglicéridos ele chega a ser maior do que uma pessoa normal, né, que a gente fala. O meu, por exemplo, chegou já a ser 60 vezes a mais do que o de uma pessoa normal. Você imagina? Então, são alimentos gordurosos que eu não posso consumir. Nozes. Então, eu tive que me adequar a isso tudo. Então, uma dificuldade muito grande. E a família também tem que entrar nessa, tem que nos ajudar, porque se a gente não tiver o apoio familiar, fica muito difícil da gente caminhar. Então, a minha família, graças a Deus, me dá muito apoio, me ajuda muito. É muito importante o apoio da família. E é complicado, porque a gente não tem um restaurante hoje em dia, você tem para você ir lá e comer, ter uma comida, um alimento, que a gente tenha 3%, 10% de gordura, porque a gente tem direito de 10% a 20% de gordura por dia. Então, é muito complicado. É muito difícil você ter uma vida social e você manter uma alimentação saudável para o que você tem dentro dessa síndrome. A gente tem que, o que a gente fala, né, na linguagem aí, né, da atual, rebolar, entendeu? Então, dentro da minha residência, dentro da minha casa, eu faço questão de me alimentar corretamente. Porque quando eu sou obrigada a me alimentar na rua, eu tenho que escolher, dentro do que tem ali, o mais saudável possível. E nem sempre a gente tem o que eu preciso, o que eu tenho que me alimentar. Então, não é fácil, é difícil, é uma síndrome que muita gente não tem o conhecimento e a gente está exatamente buscando isso, visibilidade, mostrando que a gente está aqui e que a gente existe e que a gente precisa realmente desse apoio familiar e apoio da sociedade. É isso, e falando nesse apoio, né, aí entra, vou chamar a Marlene para a nossa conversa, que aí entra o papel da assistência social. De fato, você que faz essa assistência social voltada, né,
para a psicologia da saúde. Imagino que o trabalho, tanto com os pacientes quanto com a família, os pacientes portadores dessa síndrome e a família que está em volta, ele seja fundamental para que o tratamento tenha sucesso, né? Eu costumo dizer que a gente é a porta de entrada do paciente, certo? Eu recebi o diagnóstico, eu tenho uma doença rara, mas que bom, você tem uma doença rara, que tem tratamento, que tem medicação. Agora você precisa tomar posse do seu tratamento. Ninguém trata quem não quer ser tratado. Então, esse tratamento é um compromisso seu com a sua qualidade de vida. É a primeira conversa que se tem com o paciente, porque realmente ele precisa se empoderar, ele precisa passar um controle da própria vida, das próprias ações, e depois desse empoderamento, o paciente vai conseguir, junto com as associações, eu encaminho ele para entrar numa associação. Por quê? Porque ele vai conhecer parceiros iguais, que entram e vivem a mesma luta. E isso vai dar força a ele para enfrentar a vida a partir daí, a partir desse diagnóstico. A gente também conversa com a família, né? Mostrando a doença, mostrando o quanto é importante esse apoio familiar, porque a sociedade, infelizmente, vai discriminá-lo, porque, como eu costumo dizer, SQF é uma doença invisível. As pessoas tendem a ter empatia com pessoas que têm doenças visíveis, mas as invisíveis, elas são muito taxadas, elas são muito discriminadas, têm os rótulos, e o paciente de SQF vai o tempo inteiro lidar com isso, até no próprio sistema de saúde, porque no meio médico, no meio de enfermagem, SQF é uma doença desconhecida. Então, a primeira etapa do tratamento é o paciente tomar conta de si, se empoderar para poder seguir todas as orientações que vão ser dadas, né? Porque ele precisa ter força, ele vai ter que seguir a dieta do Lucas, ele vai ter que seguir uma rotina de exames de sangue que a doutora Ana Cláudia passa, que as médicas passam para poder controlar o tratamento. Então, é toda uma questão de controle e força, e muita positividade nessa luta. Pois é, a SQF é uma doença que é considerada rara, né, Marlene? Eu imagino que o papel de instituições como a FEDRAN, por exemplo, para amparar esse paciente, para ir atrás do tratamento adequado, sejam muito importantes, né? Como é que você enxerga o papel da FEDRAN, por exemplo? Olha, as associações, não é? Elas são os locais acolhedores, e a FEDRAN, como é a federação que abraça as associações, ela dá visibilidade à doença, aos pacientes, não só para a sociedade, mas dentro do próprio meio médico, dentro dos órgãos governamentais. Uma das ações que a gente tem é junto às 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, conversando com prefeitos, secretários de saúde, deputado estadual, deputado federal, vereador, senador, falando da existência da doença, das suas dificuldades, das suas perspectivas de tratamento, pedindo apoio à causa dos pacientes com SQF, porque é através da FEDRAN que a gente tem esse espaço. São as associações que, no município, lá na prefeitura, que vai fazer esse trabalho de formiguinha para poder melhorar esse ambiente social desse paciente de SQF. Maria de Fátima, ela, pegando esse gancho das associações, você entende bem como é que é essa realidade, porque você é presidente da associação de SQF, né? Então, imagino que você tem noção da importância da sua posição e do que você representa ali, né? Sim, porque a SQF, ela atinge atletas, ela atinge dos mais humildes, ela não tem classe social. Então, é uma síndrome
que ela atinge todas as classes. Então, é muito complicado. E, assim, eu sofro muito com isso. Quando eu descubro que tem um paciente que tem a síndrome e que está hospitalizado, está com a pancreatite aguda, eu digo para você, porque eu sofro. Porque quem sofre e quem já teve, sente na pele. E eu choro, eu sofro muito com a família adoece. Então, é muito importante o trabalho das associações, porque a gente vem a fortalecer e ajudar esses pacientes. A causa é muito difícil. É bonita, mas é difícil, porque é um trabalho, assim, a gente está galgando um degrauzinho a cada dia, mas a gente está aí, está ajudando, está crescendo, e a gente está mostrando que a gente junto é muito mais forte. E a gente está chegando lá. Se Deus quiser, a gente vai mostrar para as pessoas que não é porque que a gente não tem nenhuma deformidade que a gente não é especial. A gente é tão especial quanto qualquer um que tem uma síndrome, que tem uma deformidade. Entendeu? Então, é muito complicado isso. A gente precisa também de ter um olhar diferenciado. A gente precisa desse olhar. Lucas, só para as pessoas terem uma noção, para a gente ilustrar um pouco mais na prática, a gente já falou que existem uma série de restrições familiares para o portador da síndrome de SQF, mas fala para mim, por exemplo, os alimentos que os portadores dessa síndrome têm que evitar a todo custo, que não podem comer de jeito nenhum, para a gente ter uma noção maior dessa restrição diária. A Fátima até comentou ali já alguns que as pessoas às vezes se enganam um pouquinho. Mas a primeira coisa que se tem que levar em conta é o tratamento, a alimentação é o tratamento principal, né, para SQF. Então, mesmo que faça uso de algum medicamento, que faça exercícios físicos, mas a alimentação ela é base para esse tratamento, né? Então, a primeira restrição é a restrição de gorduras, né? Como eu já tinha comentado. Então, se restringindo o consumo dessas gorduras, né? Então, de todos os tipos, gordura aqui da carne, gordura que a gente adiciona, por exemplo, óleo para preparo dos alimentos, então para refogar, azeite, né? Coco. Então, tem outras frutas, coco, abacate. São alimentos que contêm um nível elevado de gorduras. Então, tem que se evitar esses alimentos mesmo. E aí, por que é importante o acompanhamento com o nutricionista, que fica mais fácil de começar a entender a quantidade que se deve comer, né, de cada coisa. Então, como é bem restrito esse número, por isso que é importante ter uma dieta calculada. Então, evitar o consumo de álcool também é bem importante. Preferir consumir carboidratos mais complexos, né? Então, evitar os mais simples. Carboidratos que sejam mais integrais, limitar o consumo de açúcar e doces, né? Evitar, porque também pode aumentar esse nível dos triglicéridos. Então, a principal é evitar e diminuir a quantidade de gordura ingerida, né? Então, esse é o principal. E mesmo que seja um alimento que é saudável para a população em geral, como a Fátima já comentado, amêndoas, castanhas, abacate, azeite, que a gente conhece que são gorduras boas para consumo, mas para quem é o portador da síndrome, tem essa dificuldade de digestão, né? Então, não tem essa parte. Então, é importante fazer essa diminuição, né, desse consumo para que não aumente mais esse nível de triglicéridos. E aí, o intuito sempre é a diminuição. Lucas, e eu imagino que para uma criança, por exemplo, que tem SQF, essas dificuldades nutricionais devem causar algumas implicações também no desenvolvimento, no crescimento, na evolução desse indivíduo, né? Sim. Se deve sempre, em todas as fases da vida, ter esse acompanhamento nutricional, né? Porque é muito complicado mesmo de lidar com as quantidades, né? Então, é algo complexo. Então, por exemplo, se um bebê descobre, né, se durante algum exame consegue perceber esses níveis elevados e ter o diagnóstico da SQF em um bebê que ainda amamenta, por exemplo, precisa ser suspenso nessa amamentação e usar algum tipo de fórmula. E conforme for passando as fases da vida, tem que seguir a mesma recomendação para a idade, porém com a restrição, né? Então, por isso que é bem importante para poder ter o desenvolvimento completo, poder
ter esse acompanhamento tanto de nutricionista quanto dos médicos. Então, realizar os exames para ver se tem todas as vitaminas e minerais que precisa, né? Porque temos vitaminas que elas são absorvidas pela gordura, né? Então, a gente pode ter aí uma falta dessas vitaminas. Então, é importante sempre monitorar, né? Todas vitaminas, minerais, para poder entender o que pode estar faltando ou não, para poder se suplementar, conversar com o médico, nutricionista, para poder entender aonde agir, para ter todo o funcionamento correto, né? O crescimento. Então, por isso que é bem importante monitorar tudo isso. Maria de Fátima, falando agora a respeito do tratamento, né, daquilo que o paciente vive, quais são os avanços e melhorias que você identifica que precisam haver no tratamento para quem tem a síndrome de SQF? Bom, hoje a gente tem um medicamento, né, que a gente então sabia que nem tinha nada. Hoje nós temos um diagnóstico. Há 4 anos atrás a gente não tinha diagnóstico, nós temos um diagnóstico, nós temos um medicamento. Então a gente evoluiu em 4 anos. Eu posso dizer que a gente vai evoluir mais em pesquisas, porque a gente pode dizer que hoje nós temos sintomas, nós podemos dizer que atinge neurologicamente, atinge a visão, e que, com isso, as pesquisas vão evoluir e que vai melhorar a vida da gente, vai melhorar a vida dos pacientes que têm SQF. Então, a tendência agora é, com isso, a gente ter uma qualidade de vida melhor. Os pacientes de SQF têm uma qualidade de vida melhor com as pesquisas e com a evolução. E medicamentos virão também para poder nos ajudar. Acredito que a farmacêutica também vai evoluir e vai nos trazer benefícios. Isso é o que a gente está buscando. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir. A tendência agora é a pesquisa evoluir, e a gente vai ser agraciado com isso tudo. Mas se Deus quiser, estamos todos aqui torcendo por isso, trabalhando por isso também. E aí, para chamar a Marlene mais uma vez para a nossa conversa, Marlene, com base na sua experiência, nessa sua atuação profissional, quais são as principais lacunas que você enxerga para o tratamento ao paciente com SQF? A grande dificuldade, a maior de todas, que eu vejo, assim, muito do que eu falo, eu aprendi com essa moça. A Fátima foi a minha primeira paciente de SQF. E eu digo que, juntas, a gente quebrou uma pedreira, porque a gente começou o processo de descoberta e busca de tratamento para a Fátima, e a pandemia estourou. Aí vocês não imaginam o que foi 2 anos de pandemia, e eu e Fátima lutando para conseguir até que, enfim, a medicação chegasse até a Fátima. A Fátima foi a primeira paciente da América do Sul a tomar a medicação. A primeira do Brasil, a primeira da América do Sul. E a maior dificuldade é o desconhecimento total do que seja SQF. Fátima, Silvânia, Lucas, André, Ariadna, são Duque e Luísa, que são os pacientes que já estão em processo de tratamento e com acesso à medicação, passaram por dificuldades tremendas. Até ouvir de médico de plantão de UPA que você vai ficar no final da avaliação de atendimento porque você é irresponsável, você não está seguindo as orientações médicas, por isso que você está passando mal e seu triglicérides está desse jeito. Então, a maior luta, a maior lacuna, um dos objetivos principais da gente estar se unindo em associações e da FEBRAM é dar luz, dar visibilidade à doença SQF, para que mais profissionais se conscientizem de que ela existe, que vão atrás e diagnostiquem novos pacientes, que deem acesso a esse paciente ao tratamento, né? Porque o SQF ele tem que ter um médico que tenha um mínimo de conhecimento do que
de que essa doença existe, para poder investigar e chegar a fechar um diagnóstico, pedir uma avaliação genética, como foi no caso da Fátima Ana Cláudia, uma médica pesquisadora que não ficou satisfeita com simplesmente acompanhar o quadro clínico dela, as alterações de triglicérides, que foi pesquisar e encontrou o SQF. Então, é isso que a maior lacuna, é o conhecimento. Isso a nível de diagnóstico. O outro grande dificuldade é o pleno acesso à medicação, que, infelizmente, no nosso país, o SUS é maravilhoso, mas, infelizmente, a medicação de SQF não está inclusa no rol de medicamentos do SUS. Então, isso é uma outra batalha que a gente vai ter que ter até conseguir incorporar essa medicação no SUS, para tornar mais fácil o acesso da medicação e do tratamento para todo mundo. Para você ter uma ideia, a gente tem vários pacientes no interior do Nordeste, pessoas que mal têm a alfabetização, que não leem, então são pessoas que jamais, mesmo sendo portadoras, dificilmente vão ter tratamento porque elas não têm condição de buscar esse tratamento. E essa medicação estando incorporada, estando no rol do SUS, eles vão ter acesso. Basta que alguém sinalize, um médico prescreva e o SUS fornece. Para mim, essas são as maiores lacunas da patologia hoje. E são as cruzes maiores que Fátima, que todos esses pacientes que já têm diagnóstico fechado passaram. Pois é, Maria de Fátima. E com base nesse relato, imagino que você tenha identificado muito disso, muitas das dificuldades que a Marlene falou no seu dia a dia e no dia a dia das pacientes e dos pacientes que fazem parte lá da associação. É isso aí mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Mas eu não desisto, sabe? Por quê? Hoje, você vê, em 4 anos, né, eram somente 2 com SQF. Hoje a gente já passou de 100, acho que já temos mais de 120 pacientes, né, diagnosticados. Então, estamos caminhando e é uma vitória para a gente. É como eu falei, a gente não tinha diagnóstico, a gente já tem diagnóstico, a gente já tem medicamento e a gente está vendo que tem mais pacientes, né? E a gente está brigando por isso. E, se Deus quiser, esse medicamento, em breve vai estar também no SUS, a gente vai ter mais acesso a ele. E é o que a gente fala, que a Marlene falou, que o Lucas falou, o portador de SQF, ele tem que ter muita disciplina. Por quê? A disciplina também é tudo. Não é só você ter acesso ao medicamento que você vai resolver a sua vida. Não, não vai resolver. Você tem que ter disciplina na sua alimentação, você tem que ter disciplina na sua atividade física, você tem que ter disciplina na sua vida. Por quê? Você tem que ter disciplina, você vai ter que fazer exames laboratoriais semanal, quinzenal, você vai ter que tomar o medicamento de acordo com a conduta da sua médica. Você passa a ter uma vida totalmente voltada para isso. SQF, paciente de SQF, não é fácil, não tem vida fácil, não. Então, quando eu entrei para isso aí e fui buscar um tratamento e fui buscar um diagnóstico, eu fui buscar primeiramente não para mim, eu fui buscar para minha irmã, porque eu não aguentava ver minha irmã dentro de uma UTI. E quando eu descobri e que vi que tinha esse tratamento, e se a gente foi dado de graça, então eu vou buscar esse tratamento para outras pessoas, sim, eu vou buscar, eu vou lutar até onde eu tiver forças. Eu não vou desistir. E a gente vai buscar esses pacientes, a gente vai tratar esses pacientes, sim, para poder dar uma qualidade de vida para eles. A associação está aqui para isso. A gente tem o apoio da Marlene, a gente tem o apoio do Lucas, da Pedran, da CDG, e a gente está com o apoio de vocês. E a gente vai ter visibilidade. Se Deus quiser, a gente vai conseguir tratar todos os pacientes. A gente está aqui para ajudar, para somar. É isso que eu quero. Olha, e nós aqui ficamos muito inspirados, né, nessa garra de vocês, nessa positividade. A gente imagina que não é fácil, eu imagino que não seja fácil viver com uma condição dessa, com tantas restrições, com tanta dificuldade ainda de tratamento,
com né, as medicações que ainda não fazem o efeito que se espera, né, para dar uma qualidade de vida ainda melhor. Mas essa é a luta, é por isso que a gente está aqui, para dar visibilidade a isso, para dar as mãos mesmo e dar às pessoas os tratamentos dignos que elas precisam e merecem. Acima de tudo, a dignidade humana ela é merecida por todos. A gente já vai se caminhando mais ou menos aqui para o final do nosso Conexões Raras. Eu queria agradecer aí, Maria de Fátima, Marlene, Lucas, por compartilharem essa experiência com a gente. Eu acho que os nossos espectadores perceberam bem a importância da causa, a importância, de fato, de essa doença que é a SQF ter o seu tratamento adequado. E eu vou pedir aí, antes da gente encerrar, que cada qual dê aí as suas considerações finais, deixe sua mensagem, fique bem à vontade. Primeiro vou conversar com você, Maria de Fátima. Bom, eu quero agradecer todo o apoio de vocês, agradecer ao Lucas por estar aqui com a gente, agradecer a Marlene, agradecer a Fedran. Eu não quero deixar ninguém de fora, eu tenho que agradecer a todos e falar que podem contar comigo. Eu estou à disposição para todos, para quem quiser. Eu estou aqui de braços abertos para receber e acolher todas as pessoas que me procurarem. A associação da gente está aqui de pé e estamos na luta. Vamos lutar, porque SQF é uma síndrome difícil, não é fácil, mas a gente está aqui, está vivo, estamos lutando com o diagnóstico e vamos lá, vamos em frente. A gente está aqui, abrimos portas, estamos chegando com firme, com forte, com garra, e a gente vai levar tratamento, sim, para todo mundo, que a gente está aqui, né, Marlene? Firme e forte para isso. É isso aí, Marlene. Aproveitando a deixa aí, você já pode fazer as suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer o espaço e falar da felicidade e a importância de um momento como esse. Falar com você que está assistindo. Se você se reconheceu alguém da sua família que tem essa taxa incontrolável de triglicérides, procure as associações do seu estado, da sua cidade, procure seu médico e fale dessa síndrome e vá em busca do tratamento. O primeiro poder é da pessoa. Só se trata quem quer ser tratado. Então, se empodere, lute por você, assuma o tratamento e o controle da sua vida, que você vai poder viver com essa síndrome e ser muito feliz. Para isso, você só precisa de, como disse Fátima, disciplina, compromisso e se juntar a pessoas como você, que têm o mesmo diagnóstico, que vão ser o seu apoio nessa luta diária, mas vocês vão ser vencedores, como a Fátima e todo mundo que já teve acesso ao tratamento vai ser. Boa noite, obrigada a todos. Eu que lhe agradeço e a gente fica nessa torcida. E, Lucas, suas considerações finais, dá uma reforçada aí na importância dos pacientes que estão nessa luta, da disciplina aí, né, que tem que ter de fato, mas que é recompensada por uma qualidade de vida muito melhor. Exatamente. Eu quero agradecer, né, pelo espaço, o convite de estar hoje aqui podendo falar um pouco sobre essa parte da alimentação que é tão importante para os portadores da SQF. Queria deixar 2 recados. Um para quem é algum profissional que esteja assistindo e nos vendo, entendendo mais sobre a doença, aprendendo, é importante levar isso adiante também, se aprimorar mais para obter novos diagnósticos, né? Então, se atender algum paciente, alguém que você conhece mesmo, a Marlene comentou de conhecer alguém que tem esse triglicéride aumentado. Então, é muito importante reconhecer os pacientes, reconhecer as pessoas que têm SQF para se ter novos diagnósticos e permitir o tratamento. Então, é um convite que eu faço, né, a todas as pessoas que trabalham com a saúde, com essa parte, e aos pacientes, né, as pessoas portadoras, né, da SQF, eu deixo, precisa da disciplina, mas eu deixo também uma esperança de que fazendo o tratamento correto, se alimentando bem, seguindo, mesmo sendo bem disciplinado, é possível conviver com a SQF e feliz, como a Marlene falou, eu reforço isso, porque essa é uma coisa possível mesmo, né? Driblando aí as dificuldades, mesmo que a gente fala que é bem difícil, é restrito, mas é possível sim ter uma boa alimentação e conviver bem com a SQF.
É isso aí. Muito obrigado a vocês por esses relatos inspiradores. Eu acho que todos nós saímos daqui hoje, primeiro com mais conhecimento a respeito da SQF. Eu cheguei aqui, por exemplo, eu não sabia nem o que era, e hoje agora já estou com alguma bagagem de conhecimento, mas prometo que vou me aprofundar mais, porque fiquei de fato curioso para saber a respeito da síndrome. E é isso, agradecer a vocês, aproveitar, agradecer também aos nossos apoiadores aqui, que é só por conta deles que a gente consegue fazer esse trabalho. A Sanofi, a Alnylam, a Sanofi PTC Therapeutics e Fedran. Deixar um abraço também para a doutora Mônica Alderá, a doutora Mônica Aderaldo, da CDG, que tem esse trabalho de liderança inspirador aí à frente da CDG. E é isso, pessoal. Vou pedir para que vocês deixem aquele joinha aqui embaixo do vídeo, compartilhem bastante nos seus grupos de WhatsApp, em todo lugar que você puder, bota nas suas redes sociais de fato, se inscreve no canal, que é fundamental, e a gente se encontra no próximo episódio do Conexões Raras. Um abraço a todos, Suave Porto, até a próxima.